Bom dia, amados irmãos, pastor Ivan. Quero ler para os irmãos hoje Romanos capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Gostaria que os irmãos acompanhassem, espero que os irmãos estejam acompanhando esse estudo. O pastor tem falado aqui a respeito do pecado e hoje nós vamos falar a respeito da punição, do pecado. A última palavra nós falamos a respeito da culpa e hoje falar a respeito da punição, e vou tentar entrar ainda em uma outra situação, falando a respeito inclusive da morte, E Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E não serviremos o pecado como escravos, porque por quem morreu e por quanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morreu e já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros de seu corpo no pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. A lei, a escravidão e a graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim debaixo da graça? O apóstolo Paulo diz assim: de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina
a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora a vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. E quando eras escravo do pecado, servias e estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, que o fim dele é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Amém. E é isso. E aí, falarmos um pouco sobre a punição. A possibilidade de castigo divino, portanto, é outra consequência do nosso pecado. É importante apurarmos a natureza básica e o propósito da punição de Deus para o pecador. É reparadora com o intuito de corrigir o pecador. É repressiva, um destaque das consequências, ou em destaque, das consequências a que leva o pecado, e desse modo um alerta contra os erros para as outras pessoas, que é retributiva, designada simplesmente para dar aos pecadores os que merecem. Hoje existe um sentimento bem definido de oposição à ideia de que a punição divina para o pecador é retributiva. A retribuição é considerada primitiva, cruel, um sinal de hostilidade e vingança, sendo particularmente imprópria num Deus de amor que é paz para seus filhos terrenos. Apesar desse sentimento, que talvez reflita o que uma sociedade permissiva entende por Pai amoroso, existe de fato uma dimensão de retribuição divina na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento. De certo, a pena da morte não pretendia ser reabilitatória, de reabilitação, sendo final por natureza. E embora também tenha um efeito repressivo, a ligação direta entre o que foi feito à vítima e o que deve ser feito a oferecer é clara. Isso se vê especialmente em passagens como Gênesis 9:6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. A ideia de retribuição também é vista com muita clareza no termo hebraico nakan ou nanga. Essa palavra, que incluindo derivado, aparece cerca de 80 vezes no Antigo Testamento, negando, com frequência traduzida por vingar ou vingar-se, tomar vingança. Embora o termo vingar e vingança
sejam traduções apropriadas para designar os atos de Israel contra seus vizinhos. São tanto impróprios quando aplicado aos atos de Deus. Vingança ou vingar carregam a ideia de fazer retaliação, de obter satisfação. É um termo, um ato até psicológico, né? Para compensar o que foi feito, em vez da ideia de obter, administrar a justiça. No entanto, o interesse de Deus está na manutenção da justiça. Portanto, em se tratando da punição de Deus para os pecadores, ou seja, uma retribuição, é uma tradução melhor que vingança. Há numerosas referências, em particular nos profetas maiores, à dimensão retributiva da punição divina para o pecador ou para os pecadores. Exemplos são encontrados em Isaías 1:24, 61:2, 63:4, Jeremias 46:10 e Ezequiel 25:14. No Salmo 94:1, Deus é mencionado como Deus das vinganças. Nesses casos, como na maioria dos casos no Antigo Testamento, a punição prevista deve ocorrer dentro do tempo histórico, não em algum estado futuro. A ideia de retribuição é encontrada não apenas no material didático, mas também em numerosas passagens e narrativas. Por exemplo, o dilúvio, Gênesis 6, não foi enviado para afastar alguém do pecado, pois os únicos sobreviventes, Noé e sua família, já eram justos e com certeza não poderiam ter sido enviados por algum motivo corretivo ou reabilitatório, já que todos os iníquos foram destruídos. Apesar de menos frequente que o Antigo Testamento, a ideia da justiça retributiva também é encontrada no Novo Testamento. Aqui faz-se mais referência ao julgamento futuro que ao julgamento temporal. Paráfrases ou parafrase de Deuteronômio, ou paráfrase 32:35, são encontradas em Romanos 12:19, seria parafraseando, né? Em Hebreus 11:10, Hebreus 10:30, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Embora a punição divina dos pecadores tenha definitivamente um caráter retributivo, não podemos desprezar suas duas outras dimensões ou funções. O apedrejamento de Acã e sua família foi em parte retribuição pelo que ele havia feito, mas também foi um meio de dissuadir os outros de tomar rumo semelhante. Por essa razão, a punição dos malfeitores era com frequência aplicada publicamente, para servir aí, né, de um meio, forma de exemplo. Aí nós temos, dentro da punição, a morte, e diz, uma das consequências mais óbvias do pecado é a morte. Essa verdade é destacada na declaração em que Deus proíbe Adão e Eva de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Gênesis 2:17. É também encontrada
em clara forma didática em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. O argumento de Paulo é que, como o salário ou os salários, a morte é um pagamento adequado, uma justa recompensa por aquilo que fizemos. Essa morte que merecemos possui vários aspectos. 1. Morte física. 2. Morte espiritual. E 3. A morte eterna. A mortalidade, dentro da visão de morte física, a mortalidade de todos os homens é tanto um fato óbvio, real, como uma verdade ensinada pelas Escrituras. Hebreus 9:27 afirma: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Paulo, em Romanos 5:12, atribui a morte ao pecado original de Adão. Embora a morte tenha entrado no mundo por meio do pecado de Adão, espalhou-se por todos os homens, porque todos pecaram. Isso levanta uma dúvida: se os homens foram criados mortais ou imortais, teriam morrido se não houvesse pecado? Os calvinistas, que são os seguidores, os simpatizantes de Calvino, João Calvino, diz assim, tomam basicamente a posição negativa, argumentando que a morte física entrou com a maldição, Gênesis 3:19. A concepção pelagiana de Pelágio, por sua vez, é de que a humanidade foi criada mortal. O princípio da morte e da decadência faz parte de toda a criação. Os pelagianos destacam que, se a concepção calvinista estiver correta, a serpente estava certa e Jeová errado ao dizer: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pois Adão e Eva não caíram mortos no dia em que pecaram, ou seja, a morte física, E ali Deus está tratando da concepção do saber, de abrir os olhos sobre o bem e sobre o mal. Segundo os pelagianos, é uma decorrência natural do fato de serem humanos. As referências bíblicas à morte como consequência do pecado são entendidas como referências à morte espiritual, separação de Deus e não morte física. O problema não é tão simples como pode parecer. A pressuposição de que a morte começou na queda e que Romanos 5:12 e outras referências neotestamentárias semelhantes devem ser entendidas como referências à morte física pode não ser comprovada. Um empecilho para a ideia de que a morte física é uma consequência do pecado é o caso de Jesus. Ele não somente não pecou, Hebreus 4:15, como também não foi maculado pela natureza corrompida de Adão, mas morreu. Como a mortalidade poderia afetar alguém que espiritualmente estava na mesma posição de Adão e Eva antes da queda? Temos aqui dados conflitantes e existe alguma forma de escapar por entre os dois chifres do dilema. Em primeiro lugar, precisamos observar que a morte física é associada de uma forma clara à queda, Gênesis 3:19. Não parece uma declaração do que tem sido desde a criação, mas um pronunciamento de uma nova situação. No suor do rosto comerás o teu rosto, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu é pó e ao pó tornarás. Além disso, parece difícil separar as ideias da morte física e morte espiritual nos escritos de Paulo, particularmente em 1 Coríntios, ou primeira carta aos Coríntios 15, o termos
O tema de Paulo é que a morte física foi derrotada pela ressurreição de Jesus. Sua ressurreição não significa que os homens já não morrem, mas que a irreversibilidade da morte foi removida. Paulo atribuiu ao pecado o poder da morte física na ausência da ressurreição. Mas com a vitória de Cristo sobre a morte física, o próprio pecado e, portanto, a morte espiritual são derrotados. Versos 55 e 56. Não de 1 Coríntios 15, né? Não fosse pelo fato de Jesus ter ressuscitado da morte física, permaneceríamos em nossos pecados. Ou seja, permaneceríamos espiritualmente mortos. O verso 17. Louis Beckham ou Louis Benkoff parece estar correto quando diz: a Bíblia desconhece a distinção tão comum conosco entre a morte física, a espiritual e a eterna. Ela tem uma visão sintética da morte e a considera como uma separação entre Deus e o homem. Morte espiritual. A morte espiritual é tanto ligada à morte física como dela distinta. A morte espiritual é a separação da pessoa em toda a sua natureza de Deus. Deus, sendo um ser perfeitamente santo, não pode desdenhar o pecado nem tolerar sua presença. Assim, o pecado é uma barreira para o relacionamento entre Deus e os seres humanos. O pecado os coloca sob o julgamento e a condenação de Deus. Além desse aspecto objetivo da morte espiritual, também existe um aspecto subjetivo. Numerosas declarações na Bíblia afirmam que os homens, a partir de Cristo, estão mortos em transgressões e pecados. Quer dizer, a parte, separado de Cristo, estão mortos em transgressões e pecados. Isso significa, pelo menos em parte, que há sensibilidade aos assuntos espirituais e a capacidade de agir e reagir espiritualmente, de fazer boas obras, estão ausentes ou severamente prejudicados. Por outro lado, a novidade de vida, que agora é nossa, por meio da ressurreição de Cristo, e é simbolizada no batismo, Romanos 6,4, embora não evite a morte física, quase certamente implica uma morte para o pecado que nos tem afligido. Ela produz uma nova sensibilidade e vitalidade espiritual, ok? Vamos ficar por aqui. Na próxima aula eu falo sobre a morte eterna, A gente vai tentar sintetizar aqui esse final da morte eterna, passando até algumas situações. Eu vou estar explicando, passando fundamentos, efeitos da morte sobre o pecador, a negação do pecado e o auto-engano, tá bom? Um abraço a todos nesse dia de sábado. Que Deus abençoe a todos, seja um sábado lindo, abençoado, transformador na sua vida, meu irmão, minha irmã. E vamos aí prestar atenção à aula, prestar atenção a este áudio, a este ensino a respeito da morte. Hoje o pastor falou aí sobre a punição, Trazendo a respeito da punição, morte espiritual e morte física, tá bom? Um abraço a todos, um bom dia.